A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de duas virtudes muito importantes que todos nós precisamos ter. Repito, duas virtudes muito importantes que todos nós precisamos ter. É a paciência e a perseverança. Estas duas virtudes precisam estar em nós. Vamos usar o texto bíblico. Eu quero instruir os irmãos que a Bíblia no Novo Testamento fala continuamente dessas duas virtudes. Nós precisamos ter essas duas virtudes juntas, em conjunto, trabalhando no nosso interior. Eu trouxe dois textos bíblicos, Colossenses capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 3, que os dois versículos trazem essa coincidência de mostrar essas duas virtudes, essa necessidade de nós termos elas e sermos fortalecidos por meio delas. É muito importante você entender esse princípio, porque há muitas obras que Deus deseja fazer na nossa vida, mas nós precisamos ter na nossa estrutura bem consolidada a perseverança e principalmente a paciência. Eu quero ver algumas anotações práticas com vocês. O que é perseverança na prática, na nossa caminhada com Cristo? Perseverança é a gente perseverar, a gente continuar, a gente não desistir, a gente não desfalecer. A perseverança tem a ver com a gente continuar, não desistir e nunca desfalecer. É o sempre confiar, o sempre acreditar. O que é paciência? Essa é uma virtude que precisa ser aperfeiçoada na vida de muitas pessoas. O Novo Testamento fala muitas vezes sobre a paciência. Paciência tem a ver com aguardar, tem a ver com esperar. O contrário da paciência é a ansiedade, é a pressa. E esse é o grande problema da nossa geração. Repito, o Novo Testamento fala muitas vezes sobre a paciência, mas a gente não tem paciência. A gente quer que tudo seja alterado urgente, naquele mesmo dia, naquela mesma semana. E muitas vezes Deus não opera assim. Pelo contrário, Ele nos faz esperar. Deus nos ensina a esperar. Deus nos ensina na prática a paciência, porque a gente normalmente não tem essa virtude. E por que nós precisamos dessas duas virtudes, perseverança e paciência? Para alcançar toda e qualquer promessa de Deus, toda e qualquer realização e obra de Deus na nossa vida, nós precisamos das duas virtudes. Como que nós vamos vencer as provações, as dificuldades, as tempestades? Com certeza é se conservarmos a perseverança e a paciência. Como que nós vamos alcançar uma intervenção, um favor, uma realização, uma dádiva de Deus em nosso favor? Também com as mesmas virtudes. Se nós precisamos de algo, um favor, uma graça de Deus, seja na saúde ou seja no trabalho, quando que a gente vai alcançar? Quando a gente observar e viver as duas virtudes que estamos comentando. Quando que nós vamos ver as realizações de Deus no nosso ministério e na nossa família? Também por meio dessas duas virtudes. As pessoas não têm paciência para ver as transformações que precisam acontecer em todas as áreas da nossa vida. E então essa falta de paciência, ela muitas vezes nos impede de alcançar coisas maravilhosas da parte do Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês um versículo que se encontra em Hebreus, que fala assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. O que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo que existem três palavras principais para nós alcançarmos toda e qualquer boa promessa e boa realização de Deus nas nossas vidas. Primeiro, a fé. A fé fala a respeito de nós crermos sem duvidar. Muitas pessoas têm dificuldade de alcançar promessas porque não creem nas transformações, nas obras e no poder de Deus. Não creem na intervenção de Deus. Então, para nós alcançarmos as promessas, nós precisamos ter fé, crer sem duvidar. E não basta só a fé. É necessário ela estar junto com a paciência, que é a virtude que a gente falou longamente nesse vídeo. A gente precisa ter paciência. A soma
da fé, do crer, mais a paciência e mais a perseverança, certamente nos vai conduzir de maneira boa, de maneira agradável, de maneira saudável, para alcançar e viver as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério e para todas as áreas da nossa vida. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa aperfeiçoar em você essas duas virtudes para que você possa alcançar o favor de Deus na sua vida dentro da soberana vontade de Deus. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.